Hoje nós vamos falar da escola atomista, a invenção do átomo proporcionada por pensadores do atomismo antigo. Atomismo este que foi representado por dois grandes pensadores da era pré-socrática, Leucipo e Demócrito, e um grande pensador já na era socrática, chamado Epicuro. É bem verdade que a doutrina atomista cria escola e fama, e no século I a.C. ela vai ser defendida por Lucrécio, um discípulo das ideias de Epicuro, que se encarregou de divulgar o atomismo em Roma através de um grande poema intitulado Da Natureza das Coisas. A palavra atomismo refere-se à ideia de átomo, que é uma noção bastante conhecida, olha só, pela ciência. Mas quando os gregos criam a doutrina do átomo, a invenção do átomo no campo da filosofia, eles estão muito mais preocupados em descrever a gênese de todas as coisas existentes e pensar a partir dessa descrição uma inflexão ética para o ser humano poder se conduzir na natureza de uma forma natural, sem superstição, sem mistificação e sem medo. O atomismo, nesse aspecto, tem uma grande importância para nós, porque é a grande escola pré-socrática que traz consigo preocupações éticas prescritas aos seres humanos que entram em contato com a doutrina. E Epicuro, no meu entendimento, é um grande pensador que entrou em contato com o atomismo através, olha só, das ideias de Demócrito, reformulou a doutrina e elaborou de uma maneira bem contundente uma ética condizente com a doutrina do átomo. Por que eles são chamados de atomistas? Porque eles partem da premissa de que o universo no qual vivemos é plural, é diverso, e os elementos constituintes de todas as coisas deste universo são os átomos. Ao trazerem essa premissa, eles partem da ideia geral de que todos os compostos existentes são agregados de átomos. As ideias contidas no nosso pensamento devem ser entendidas como agregados de átomos, e os átomos são eleitos como o objeto por excelência do pensamento. Leucipo, Demócrito lançam a ideia que depois o Epicuro irá aprofundar, reformular e construir um sistema filosófico a partir dela. As ideias que foram inauguradas pelos pré-socráticos tinham um duplo propósito: explicar a gênese do universo, a origem das coisas existentes a partir da ideia de átomo, fazer com que o homem, ao se apropriar do seu entendimento, pudesse ter uma compreensão da doutrina do átomo, e a segunda ideia é fazer com que o homem, ao ter compreensão da doutrina do átomo, pudesse se livrar do medo e das superstições que acontecem no ser humano toda vez que ele se encontra distanciado do seu entendimento. Dizendo assim, podemos colocar o atomismo como sendo uma disciplina que tem como propósito inicial explicar a gênese da diversidade das coisas, e podemos também colocar o atomismo como sendo uma disciplina que tem como propósito secundário dar ao ser humano uma explicação ética de como ele pode se conduzir caso ele conquiste o entendimento da natureza. Como essa doutrina começou? Como esse pensamento filosófico se consolidou? Como essa filosofia do átomo ganhou forma? Através
de dois pensadores pré-socráticos, um nascido em Mileto, cujo nome é Leucipo, outro nascido em Abdera, o Demócrito. Tanto Leucipo quanto Demócrito, tá certo? Professam essa filosofia por volta do século V a.C., sendo que o Demócrito é mais novo do que o Leucipo, eles vivem em épocas distintas. Quando o Demócrito começa a filosofar, o Leucipo provavelmente já está no fim da vida. E Demócrito oferece a Epicuro, que entrou em contato com a doutrina, algumas ideias que Epicuro vai adotar e reformular. Quais são essas ideias? As ideias centrais são: todas as coisas existentes são agregados de átomos. Os átomos existem em uma quantidade infinita. As formas pelas quais um átomo se diferencia dos outros átomos não são infinitas, mas a quantidade de tais formas deve ser entendida também como uma quantidade infinita. Os atomistas partem de um raciocínio bastante simples, dizendo que há um infinito quantitativo de átomos e que esse infinito quantitativo de átomos coexiste com um outro infinito, qual seja o vazio. Partem da premissa de que os átomos existem numa quantidade infinita, partem igualmente de uma outra premissa de que o vazio que coexiste com essa quantidade infinita de átomos é também infinito, e declaram em seguida que todas as coisas existentes no universo, na natureza, são compostos de átomos. E que esses compostos de átomos existem numa quantidade infinita, mas os compostos atômicos são finitos, duráveis, têm início, duração e fim. Por outro lado, eles vão dizer que os átomos são indestrutíveis, indivisíveis, e que a quantidade infinita de átomos, olha só, indestrutível, indivisível, é uma quantidade infinita que pode ser entendida como algo que se furta à ação do tempo. Qual a tese? Nessa descrição que eles estão nos oferecendo na natureza, quando eles apresentam, tá, as coisas existentes como um agregado de átomos, eles defendem a tese de que essa natureza não teve um início, não terá um fim, porque a natureza como um todo é constituída por infinitos de átomos. O Leucipo e o Demócrito, quando pensam desta forma, estão declarando, dentro dessa perspectiva pluralista e atômica, a ideia de que a natureza se explica por intermédio de uma causalidade que lhe é imanente, e estão fundando e inaugurando alguma coisa que mais tarde o Epicuro irá recuperar e desenvolver na sua filosofia, qual seja a doutrina do átomo. Pois bem, o que eles pretendem com essa descrição, por um lado pluralista, por outro lado materialista e atômica? O que eles pretendem quando eles nos oferecem uma descrição do mundo de uma maneira física e materialista? Eles partem da premissa de que, quando o ser humano compreende aquilo que a natureza é, quando o ser humano tem uma experiência da natureza ao se apropriar do seu entendimento, ele pode se livrar do medo, ele pode se livrar da superstição, ele pode se livrar de tudo aquilo que causa inquietações na sua alma e levar, por isso, uma vida feliz. Quando
estes pensadores dizem isso, curiosamente, eles subordinam a compreensão física da natureza a uma existência ética e trabalham essas preocupações éticas para justificar a doutrina física da natureza à luz de uma reflexão que vai entrar para a história da filosofia. Qual reflexão? A compreensão daquilo que a natureza é só tem pertinência na medida em que, de posse dessa compreensão, você passa a se livrar dos medos e das superstições que produzem em você inquietações. Com isso, curiosamente, eles estão introduzindo na filosofia uma reflexão explicitamente ética, estão pensando o exercício do filosofar como uma prática de liberdade, estão dizendo que quando você se apropria do entendimento da natureza, do entendimento de todas as coisas, essa apropriação faz com que você se livre das inquietações que atormentam a sua alma. E estão dizendo que essas inquietações que atormentam a sua alma vêm por intermédio de superstições e de crenças em falsas naturezas que produzem no ser humano medo e faz com que ele viva atormentado. Ao pensar a compreensão da natureza pelo princípio atômico, tanto Leucipo quanto Demócrito e mais tarde Epicuro vão defender princípios éticos que irão consagrar a filosofia ao domínio que nós pretendemos desenvolver aqui da prática de liberdade, ou seja, ao domínio da experiência ética, que é a experiência da liberdade. Sendo assim, o atomismo deixa de ser uma doutrina elementar, deixa de ser compreendido como uma doutrina rústica, porque ele já traz consigo reflexões que serão reflexões da filosofia como um todo, trazendo nesse início pré-socrático questões éticas que respondem à exigência maior de uma prática filosófica quando vertida na vida de todo e qualquer ser humano. Qual a exigência? Entender para que serve a filosofia, qual o seu uso, qual a sua serventia e qual a vantagem que um ser humano comum pode ter quando ele se apossa da filosofia para compreender verdadeiramente como é feito o real. A resposta que esses dois autores, e mais tarde o Epicuro, vai nos ofertar e que com ela nós podemos desenvolver com muita precisão, tá certo? A serventia da filosofia a filosofia é uma prática de entendimento da natureza que favorece a abertura do pensamento, livrando o ser humano das suas inquietações, das suas superstições e do seu medo. A filosofia é, nesse aspecto, uma prática de liberdade, onde, por intermédio do entendimento, eu alcanço a serenidade indispensável para poder levar uma vida justa, no prazer, sem viver atormentado por superstições, por medos ou crenças em coisas que não existem. É bem verdade que quando eu começo a estudar os atomistas pré-socráticos, o que eu encontro sumariamente é uma descrição da natureza pela doutrina do átomo. Se formos rigorosos, o Leucipo está muito mais preocupado com a parte física da doutrina ou dessa disciplina filosófica chamada atomismo. O Demócrito muito mais preocupado com as inflexões éticas. E é bem verdade que a conjugação mais aprofundada da física com a ética a gente só irá encontrar devidamente nos textos de Epicuro. Epicuro vive algumas décadas depois do Demócrito,
O Demócrito, quando começa a filosofar, já começa a filosofar no momento em que o Leucipo está no fim da vida. O atomismo vai ser resgatado por Epicuro e aprofundado num período de muita importância para o florescimento da filosofia. Tanto em Demócrito quanto em Epicuro, que entrou em contato com as ideias do Demócrito, a física se conjuga com uma ética. Tanto em Demócrito quanto em Epicuro, a compreensão do mundo físico está a serviço de uma vida livre, de uma prática de liberdade. Tanto em Demócrito quanto em Epicuro, a finalidade da vida prática é a obtenção do prazer. E obter o prazer é ter a excelência de poder levar uma vida feliz, uma vida com sabedoria. O fundamental é que, ao obter o prazer, você se esforce para vencer a dor e levar uma vida prazerosa. Creio eu que essa ideia ética de que a finalidade da vida prática é o prazer, ela é mais consolidada no Epicuro. O que Demócrito falava a respeito da vida ética consistia em livrar a mente das superstições e do medo. Creio eu que na doutrina atomista a obtenção do prazer só é possível se você tiver uma compreensão adequada da natureza. E creio eu que a obtenção do prazer só é de fato vivida quando você for capaz de se livrar daquilo que cria obstáculo para a obtenção real deste prazer. Que tanto nos atomistas pré-socráticos quanto em Epicuro se situa no nível das superstições que produzem inquietações na alma e que faz com que o ser humano passe a acreditar em falsos infinitos, passe a acreditar numa capacidade infinita para o prazer e para a dor, para se acreditar, olha só, numa sobrevivência infinita de uma alma que pode sofrer inúmeros prazeres e inúmeras dores, e, a partir de tais crenças, passe a levar uma vida atormentada. Se essa ideia tem pertinência, se com ela é possível estabelecer sobriamente edifícios filosóficos vistos como práticas de liberdade, parece plausível dizer que a tentativa de conhecimento da natureza, o esforço para compreender aquilo que a natureza verdadeiramente é, não só é empreendido para livrar a alma das superstições e do medo, como também para livrar a alma da crença de falsos infinitos que introduzem nela sentimentos de angústia, de avidez, fazendo com que a sua alma permaneça atormentada e inquieta. Se essa hipótese tem pertinência, se ela aparece para nós com alguma contundência, me parece plausível dizer que tanto na doutrina dos pré-socráticos, principalmente na doutrina defendida por Demócrito, quanto na doutrina revista e aprofundada por Epicuro algumas décadas depois, a ética ganha, pela primeira vez, um lugar de destaque na Grécia Antiga. A filosofia passa a ser uma prática de entendimento. Essa prática de entendimento, né, constitui o universo especulativo da filosofia, a física, e a física passa a estar a serviço da vida prática, estando a vida prática descrita criteriosamente no domínio da ética enquanto prática de liberdade. Dito assim,
dá para perguntar principalmente a Epicuro qual é a finalidade da vida prática. A primeira resposta que a gente obtém do Epicuro ressoa com as respostas que Leucipo, Demócrito principalmente, estavam levantando a respeito da serventia da filosofia. Epicuro diz com muita convicção que a finalidade da vida prática, isto é, da ética, é o prazer. Epicuro diz que o inimigo do prazer, por um lado, é a dor, que a gente pode evitar, por outro lado, as inquietações da alma que emergem no momento em que a gente passa a acreditar em coisas que não existem. Por exemplo, quando o ser humano passa a acreditar que ele tem uma capacidade infinita para o prazer, inevitavelmente ele começa a acreditar que essa capacidade infinita pode ser uma capacidade infinita de dores. Quando o ser humano começa a acreditar em certos fantasmas que estão na mente dele, dizendo que tais fantasmas que existem na mente dele testemunham pela existência de pessoas que já morreram ou pela existência de coisas sobrenaturais. Quando o ser humano começa a acreditar que tais fantasmas que existem na mente dele são testemunhos, olha só, de entes sobrenaturais que estão acima do plano da natureza, ele começa a sofrer, movido por certas coisas que, se ele compreendesse, ele poderia diagnosticar e banir da mente, já que nela estas coisas causam inquietações. Ou seja, dentro desta filosofia, o inimigo do prazer não são as dores físicas, mas sim as inquietações da alma. E as inquietações da alma encontram a sua raiz nas superstições que o ser humano nutre, que o ser humano investe, superstições estas, olha só, que são suscitadas por certos fantasmas, devidamente explicados por seitas culturais e religiosas que justificam a existência de um mundo não natural. Epicuro chega a falar de 3 tipos de fantasmas, discrimina esses fantasmas em fantasmas teológicos, fantasmas oníricos, fantasmas eróticos. Ele quer oferecer a gente uma explicação naturalista de tais fantasmas, dizendo que tais fantasmas não são outra coisa senão emanações de átomos que se conservam na mente, independentemente da fonte de onde tais emanações partiram, que com certeza é uma fonte material e concreta. Epicuro pretende dar uma explicação naturalista de tais fantasmas e pretende dar uma explicação naturalista de tais fantasmas para poder livrar a mente das superstições que causam inquietação na alma. Se é assim, a gente começa trabalhando a ética a partir de 2 pensadores pré-socráticos. Essa ética foi desenvolvida pelo Demócrito. Ela não é uma ética como a ética nicômaco de Aristóteles, desenvolvida por escritos largamente extensos. Diremos que são mais preocupações éticas do que propriamente tratados de éticas. Aliás, não se trata de um tratado de ética, mas de inflexões éticas que os atomistas estão fazendo constar no pensamento e que Epicuro, por ter entrado em contato com o pensamento de um desses atomistas, decidiu aprofundar na sua doutrina. Isso, para nós, tem importância, porque essa é a história que a gente está precisando desenvolver de uma maneira mais detalhada
ao longo dos episódios que eu estou tentando narrar para vocês, para sermos mais precisos, que eu estou narrando para vocês a partir de ideias bem precisas e fundamentais para a compreensão da doutrina. Nesse momento, quando a gente começa a explicar de que são feitas as coisas, e quando eu dou uma explicação atômica da natureza das coisas, o que eu viso precisar é menos a pontualidade científica dessas ideias do que a sua serventia para a vida prática. Nesse momento específico, quando eu proponho que a gente tenha uma compreensão da natureza para poder compreendê-la como um agregado de átomos, o que na realidade eu estou tentando transmitir é que a filosofia é uma disciplina que dá ao homem a possibilidade dele se apropriar do entendimento das coisas naturais. Estou dizendo que o exercício do filosofar é fundamentalmente um exercício do entendimento da natureza tal como ela é. Estou dizendo que esse exercício de apropriação do entendimento visa, por um lado, ter uma compreensão adequada dos fenômenos da natureza. Estou dizendo, por outro lado, que quando você tem uma compreensão adequada dos fenômenos da natureza, você livra a sua mente das inquietações que produzem tormentos na sua alma ou no seu pensamento. Pensando por esse viés, é possível dizer que a filosofia é uma prática de liberdade, porque ela conjuga, por um lado, o entendimento da natureza para banir as superstições e faz com que esse entendimento da natureza que combate a superstição esteja a serviço da vida prática do ser humano para que ele possa viver de uma forma adequada, buscando prazer, usufruindo dos prazeres que são, sem dúvida, a finalidade da vida prática, isto é, da ética. O atomismo, além disso, traz para a gente uma ideia de que os fenômenos da natureza, tá, estão submetidos a uma lei que rege o movimento dos átomos. Essa lei que rege o movimento dos átomos, uma espécie de lex atômica, foi pensado por Lucrécio como um clinamen, que é um princípio que rege a determinação dos átomos, fazendo com que rege a determinação, não, rege o movimento dos átomos, fazendo com que os átomos estejam entrando em confronto com outros átomos. A ideia de que essa determinação é uma espécie de potência inerente ao átomo, de alguma maneira vocês já encontram no Epicúreo, o Lucrécio vai desenvolver isso com a terminologia de clinamen. A ideia de que esse clinamen, visto como uma espécie de conatos, rege intrinsecamente ao átomo a composição que um átomo vai fazer com outro átomo, sendo que essa composição se dará a partir dos encontros. Qual tese está sendo defendida a partir dessa ideia? De que as coisas engendradas na sua diversidade, na sua pluralidade, são engendradas a partir dos encontros dos átomos na queda. Como não existe diferença de peso, esses encontros devem ser entendidos rigorosamente como a capacidade que um átomo tem de se desviar na queda e entrar em contato com outros átomos. Do encontro dos átomos, os agregados irão emergir. Esses agregados que irão emergir, olha só, são os agregados das coisas existentes, duráveis, entendidas na doutrina como compostos de átomos. Por esse aspecto, dá para dizer que o atomismo busca uma explicação imanente para entender a diversidade das coisas existentes. Dá para dizer que nessa explicação imanente da diversidade, os atomistas estão procurando
causalidades reais que expliquem a gênese e a diversidade de todas as coisas, dá para dizer igualmente que os atomistas estão propondo que nós compreendamos a natureza a partir de tais elementos para levarmos uma vida tranquila e podermos usufruir da felicidade por intermédio do prazer. Uau! Essa ideia me parece mais clara, mais contundente na doutrina do Epicuro. Epicuro desenvolve uma teoria da percepção com essa ideia. Ele diz que as coisas percebidas por nós, através dos nossos sentidos, são películas ou túnicas de átomos que têm uma fonte específica. Essa fonte específica é o composto existente em átomo, o agregado de átomos. Ele diz que estas películas ou essas túnicas de átomos, quando se distanciam da fonte, são percebidas como se estivesse ainda na fonte. Ele define essas películas ou essas túnicas de átomos como simulacros e apresentam tais simulacros como sendo imagens óticas, sonoras, coisas percebidas que têm a sua fonte num determinado composto e que afeta a nossa sensibilidade, fazendo com que nós percebamos as coisas. Ele diz que esses simulacros são agregados de átomos que viajam. Ele diz que o tempo deste simulacro é um tempo sensível, mínimo, que faz com que nós tenhamos os agregados de átomos na nossa mente e achemos que tais agregados se encontram na fonte. Ele diz de uma maneira, eles dizem, né, para sermos mais precisos, de que esses agregados atômicos, ou melhor, essas películas oriundas dos agregados atômicos, estão o tempo inteiro penetrando os nossos sentidos e condicionando a nossa percepção. Percebemos simulacros, entramos em contatos com as imagens das coisas. As imagens das coisas percebidas por nós são películas ou túnicas de átomos que têm uma fonte específica, uma direção específica e uma sensibilidade que irá captar tais películas, permitindo que o ser humano tenha na mente a percepção de tais compostos. Quando eles assim procedem, eles adotam o procedimento por analogia ao trabalhar essa mesma questão no campo do pensamento, descrevem a experiência do pensamento de uma forma analógica. Eles vão dizer que as coisas pensadas são também, enquanto ideias, agregados de átomos, e que o átomo é tão veloz quanto o pensamento, porque o átomo só pode ser captado pelo pensamento e não pelos sentidos. Quando eles descrevem as ideias como agregado de átomos, ele vai dizer que toda ideia é uma multiplicidade, é uma coisa complexa, enquanto agregado de átomos, numa ideia há átomos convergindo com outros átomos. E pelo procedimento analógico, ele vai dizer que o átomo está para o pensamento, como as imagens sensíveis estão para a sensibilidade. Dentro dessa perspectiva, é possível afirmar na doutrina de que todas as coisas pensadas, percebidas, imaginadas, estão referidas, inevitavelmente, aos mesmos princípios físicos. E que tanto Demócrito, que se preocupa com a ética, quanto Epicuro, que entra em contato com a doutrina do Demócrito algumas décadas mais tarde,
a compreensão da natureza pela via do entendimento tem como meta dar à alma possibilidade de usufruir dos seus prazeres sem inquietações. A função da filosofia é permitir que o ser humano possa ter um conhecimento da natureza para viver em conformidade com a natureza, se livrando das inquietações que vão surgir na mente toda vez em que ele passa a acreditar que os fantasmas que ele tem na mente testemunham pela existência de um mundo sobrenatural. Não é verdade que tais fantasmas testemunham por isso, porque na doutrina de Epicuro, principalmente Epicuro, que entra em contato com aquilo que o Demócrito estabeleceu, os fantasmas também têm origem na natureza, já que eles não são outra coisa senão emissões de átomos tão distanciadas da fonte que se conservam na mente, fazendo a gente crer em coisas sobrenaturais. A compreensão da natureza tal como ela é, dar ao homem a possibilidade de se livrar das inquietações da alma. E a filosofia, pelo menos nessa primeira parte da nossa exposição, aparece com grande força como uma prática de liberdade através de dois pensadores pré-socráticos, Leucipo, Demócrito. Demócrito trazendo com muita contundência as primeiras ideias éticas que irão florescer na era socrática, e Epicuro, que filosofa algumas décadas depois, e que com certeza entrou em contato com as ideias do Demócrito, pôde, enfim, aprofundar para desenvolver nessa inflexão mais profunda uma profícua ideia de uma ética voltada para a obtenção do prazer e construída com a nítida intenção de destruir as superstições para liquidar as inquietações da alma. Quanto à parte mais contundente da doutrina de Epicuro, cremos que isso será desenvolvido na nossa próxima transmissão. A ideia é que essa próxima transmissão venha se consolidar num capítulo específico da doutrina de Epicuro. Epicuro, filósofo grego do século III a.C., e a influência que Epicuro exerceu num filósofo romano chamado Lucrécio, que serão, com certeza, os pensadores que nós iremos contemplar no próximo episódio. Valeu, muito obrigado.